Olá, Motolama na área. Chega um momento na vida que nós temos que abrir mão do brinquedo velho para pegar um novo. Não estou falando de casamento, mas sim da sua moto, que em última análise é quase um casamento, né? Como diz o ditado, a fila anda. Chega um ponto no convívio que a véia não está mais dando no couro. Repito, estou falando da moto, não do casamento. Pegar uma mais novinha costuma ser tudo de bom. Se aqui fosse como em outros lugares do mundo, onde pegar uma moto mais nova não fizesse um rombo no orçamento, nem seria necessário se livrar da velha. Bastava ir na loja comprar uma mais nova e adicionar. Vejo em vídeos gringos que os caras têm uma verdadeira coleção de moto. Do tipo, compra uma nova e não vende a velha. Com tudo isso em mente, se livrar da velha e pegar uma mais nova, repito, não estou falando de casamento, requer um certo planejamento estratégico. Qual moto comprar? Comprar uma nova ou uma usada? Grande ou pequena? Qual vai ser o principal uso da nova companheira de aventuras? Pois é, vamos filosofar um pouco sobre esse assunto. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Um canal de YouTube que fala de moto requer muita fidelidade. E mostre que é fiel se inscrevendo no canal. Para isso, aperte o botão de se inscrever até que a morte nos separe. E assim como no casamento, aperte o botão do like para manter a chama acesa. E ao contrário do casamento, compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos. E aproveitando o ensejo, venho lembrar que os bonés do Motolama já estão à venda. Lindos bonés, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Pois é, opinião é igual bunda, cada um tem a sua e acha que é do outro que fede. O que vou falar nesse vídeo é útil para todo mundo, mas o foco vai ser em quem vai comprar a sua primeira moto. Afinal, quem já tem moto e vai simplesmente trocar, já tem opinião formada sobre o seu novo brinquedo. E opinião não é coisa que se muda fácil. Quando o assunto é trocar de moto, para cada pessoa que você perguntar vai ter uma opinião diferente. Todo mundo fica feliz de dar palpite, ainda mais quando perguntado. E todos acham que a sua opinião é mais relevante que a dos outros. Tipo aquele seu amigo de 1,80 m que diz o seguinte: todas as revistas falam que minha moto, a BMW 1200 GS, é a melhor de todas. E ele fala isso enquanto dá um tapinha no banco de 1 metro de altura. Já outro manda: a mulherada adora a Ducati. E o outro ainda diz: esse trem italiano é uma bosta. Bom mesmo só a chinesa, você tem que comprar uma Cove. E à medida que o assunto evolui, você começa a ouvir uns termos esquisitos, tipo adventure, tourer, naked. E começa a se achar meio retardado, por não saber do que se trata esses termos esquisitos, muito menos o que é uma Cove. É claro que imagina outra coisa. E além do mais, do alto dos seus 1,60 m, começa a se sentir meio ofendido. Aliás, isso hoje em dia é facinho. Então vamos separar os assuntos. Para começar, uma pergunta importante. É a sua primeira moto? Se for, vem a segunda pergunta. Qual é o seu nível de experiência com motos? Se você é do tipo rato de turma que está toda hora andando na moto dos outros, vou assumir que já tem alguma prática com motos. Então você pode pular essa parte. Afinal, você quer ter uma moto para se juntar à galera ou para fugir do tumulto? Qual o tipo de passeio que você quer fazer vai definir qual tipo de motocicleta que você deve comprar. Se bem que nessa fase você nem sabe bem qual tipo de passeio que vai fazer. Aliás, pensa que sabe. Existem dois tipos de novatos. Aqueles que sabem exatamente que moto que querem comprar, mesmo que seja errada, e aqueles que não têm a menor noção e ficam estupefatos com a enorme variedade de modelos e tipos que existem. Mas se você é prego novo, não em idade, mas em experiência, analise alguns aspectos. Seu tamanho. Se você não for muito alto, considere uma moto mais baixa. Afinal, ninguém está imune a uma queda por falta de pé. Ainda mais se for novato no assunto. Depois de burro velho, até consegue se virar. Outro detalhe. Pense seriamente em pegar uma usada. Lembre-se, se ela cair, o prejuízo não vai doer tanto. É claro que nem sempre podemos escolher exatamente a moto que queremos. Aqui, onde tudo é difícil e complicado, muitas vezes temos que nos contentar com o que apareceu de oportunidade. Mas aí fazer o quê? Tirando essa hipótese, vamos que você consiga escolher.
Apesar da motocicleta ser um item totalmente passional, onde a emoção fala muito mais alto do que a razão, vamos tentar racionalizar essa escolha. Tudo começa com o seu orçamento. O que cabe no seu bolso? Muita gente nem pensa nessa parte, quero aquilo e pronto. Mas essa não é a realidade da maioria dos tupiniquenses. Na maioria dos casos, temos um orçamento que vai de tanto a tanto. E esse número pode vir da venda da moto velha mais um cascaio, pode ser quanto a esposa liberou para a compra de uma moto nova, e pode ser ainda quanto que eu consigo pagar por mês num financiamento extorsivo. Enfim, vai depender de cada um. Definido o teto de gastos, vamos começar a nossa pesquisa. Primeiro defina para que você vai usar a moto, qual é o seu estilo. Vai usar só na cidade ou vai sair para passeio? Esses passeios serão do tipo asfalto, BR ou fora de estrada? Qual o ritmo do passeio nessas estradas? 100 ou 150? Mas se você é novo no assunto, tudo isso daqui é teórico. Porque só com a quilometragem rodada você vai saber exatamente o que quer fazer. Imagine que o seu sonho é sair com os amigos para um passeio divertido. E depois de um tempo fazendo isso, descobre que não é nada disso. Que o teu lance é sair solo, com a barraca no bagageiro, acelerando em estradinha de terra. E o que é pior, o tipo de moto que você tem não define o tipo de passeio que você vai fazer. É claro que esse ou aquele modelos são melhores para determinado tipo de passeio. Não estou aqui dizendo que uma Goldwing serve para fazer trilha. Apesar de que tem maluco para tudo, olha só. Mas é importante dar um rumo na sua escolha de moto. São detalhes que devem ser levados em consideração antes de comprar a sua moto. Mas quais são os tipos de moto? Só para ilustrar, vou mostrar alguns tipos genéricos. Tem as Cruisers, ou Custom, que é aquele estilo Harley Davidson, que é mais ou menos uma mistura de um Cadillac com um triciclo de 2 rodas. Essas motos têm aquele visual estradeiro de Via Dutra. Tem um jeitão comprido e rebaixado. E o som do motor parece o ronco de um Chevette faltando um cabo de vela. Essas motos são ótimas para velocidades de cruzeiros em torno de 120, 130, com ou sem garupa. Por um lado, apesar do peso, elas são boas para iniciantes porque são baixas. E de outro lado, a posição de pilotar é esquisita devido aos pés lá na frente, mas tem um estilo inconfundível. Do outro lado, nós temos as motos esportivas, que são réplicas de moto de GP feitas para a rua. O lado bom é que são leves. O lado ruim, para alguns, é que elas têm muita potência e a tocada delas é meio tensa. Outra coisa esquisita é a posição de pilotagem, que lembra sentar no vaso para se aliviar. E tem outra coisa complicada. Se cair, as carenagens vão para o saco. E aí custa caro. Isso sem falar que provavelmente se cair com uma moto dessas vai estar a milhão. Esse tipo de moto você encontra em todo tipo e tamanho, desde 125 até 1000. Na sequência tem as Naked, que em tupiniquês seriam peladas. Não vai se animando. São apenas motos sem carenagem. E a posição de pilotagem é mais natural. Normalmente são as esportivas sem carenagem, mas a posição não é tão tensa como nas esportivas oficialmente. E elas têm menos plástico. Se cair, o prejuízo não é tão grande. Mas essas motos podem ser muito fortes para um novato. Na sequência tem as Street, do inglês rua. E como o próprio nome sugere, são motos feitas para andar na rua. Costumam ser resistentes e leves, normalmente tem uma garupeira bem decente e bagageiro. É o tipo de moto mais vendido no Brasil. Seus motores vão de 100 a 500 cilindradas. E são bem ecléticas, servem para viajar, andar na cidade e até pegar um off-road mais leve. E a próxima categoria é o grande tema polêmico, que são as Tourer, que muita gente chama de Big Trail. Mas vamos com calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As Tourer, do inglês turismo, são motos de estrada ou de aventura, com foco maior em estradas asfaltadas. Mas apesar do estilo ser muito parecido com as Big Trail, elas não são a mesma coisa. Muitas marcas vendem quase a mesma moto com denominações diferentes, como é o caso da Triumph com o modelo Tiger 900. Ela pode ser GT, Rally ou Rally Pro.
Basicamente são a mesma moto, mas mudam coisinhas fundamentais, tipo rodas, pneus, suspensões, regulagens, mapeamento de injeção. O termo Big Trail virou genérico, mas as características das motos são bem diferentes. Falando ainda das Triumphs, a 900 GT é uma moto fácil de conduzir, boa de estrada, com ou sem garupa. Já no outro extremo, a 900 Rally Pro até dá para viajar com garupa, mas é uma moto bem mais arisca, com muito mais sofisticação nas suspensões. Ela chega a ser quase uma Dual Sport. Não vamos estender demais nesse assunto, porque este vídeo aqui é só um guia. Se você se interessar num tipo de moto parecida, o ideal é uma pesquisa mais detalhada na internet, para saber exatamente quais são as diferenças entre os modelos. E isso vale para várias, para BMW, KTM e outras. Mas resumindo, essas Tourer / Big Trail têm como ponto alto uma boa ergonomia. São capazes de longas viagens sem sacrifício. E ainda tem aqueles ferros em volta da carenagem, conhecidos como mata-cachorro, que protegem bastante em caso de tombo. O lado ruim é que elas são bastante altas, prejudicando aqueles pouco providos de pernas. São pesadas e estão custando caro para Meirelles. Infelizmente, aqui em Tupiniquilândia, não temos opção de Big Trail ou de Tourer de média e baixa cilindrada. A não ser que faça em casa, como eu mostrei nesse vídeo. Ainda no segmento fora de estrada, temos o que chamam de Dual Sport, ou simplesmente Trail. São motos de cilindradas mais modestas, que vão de 125 até 700, e são feitas normalmente para encarar um fora de estrada mais heavy metal. É um modelo ideal para quem procura uma moto que possa usar no dia a dia e no fim de semana encarar um barro. Não esse tipo de barro. Lembro que são motos leves, altas, boas de estradas, dentro ou fora do asfalto. E tem as off-road puro, que são motos específicas para enduro ou motocross e se diferenciam basicamente das Dual Sport por não ter nada para emplacar. Não tem pisca, às vezes não tem nem farol, não tem espelho. E por não ser emplacada, não pode andar na rua. Então são motos específicas. E para encerrar, tem as scooters, que são veículos para uso essencialmente urbano. Elas normalmente são pequenas, baixa cilindrada, ainda tem rodinha pequena. Muitas com câmbio automático e tem até espaço para guardar o capacete. Elas não foram feitas para a estrada, apesar de que já vi muito maluco rodando de scooter em estrada. Mas concluindo, elas são ótimas segundas motos, fáceis de guiar, baixo custo de manutenção e não tem embreagem. E o lado ruim é que, por serem menores, elas têm dificuldade de acompanhar o tráfego em rodovias mais rápidas. E devido às rodas pequenas, se por acaso sair da estrada, elas são meio instáveis. Com esse papo todo, dá para ver que as fábricas oferecem uma enorme variedade de motos e modelos. Basta escolher qual tipo que te atende melhor. Depois que você escolher o seu modelo ideal, resta dar uma pesquisada na tabela da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para saber se o seu desejo é compatível com o seu bolso. É claro que essa tabela não é lei, mas ela vai te dar uma boa ideia de quanto vale o seu brinquedo usado. Obviamente que se for comprar novo, tem que pesquisar junto à rede de revendedores e ver se consegue encontrar alguma oferta. Mas sendo usado, vem a parte mais divertida e trabalhosa, que é pesquisar nos classificados as opções de compra. Tem que ver o que você dá mais importância, se é a quilometragem, a distância do vendedor, a cor da moto, porque fora isso você não vai conseguir ver pelo anúncio. Mas quando definir qual é a moto que você quer e for lá efetivamente visitar a moto, leve alguém contigo. Muitas vezes a emoção de comprar uma moto pode embotar seu raciocínio lógico. Não deixe que o entusiasmo guie sua decisão. Quando chegar na moto, se for iniciante, a primeira coisa, verifique se a altura da moto é compatível com aquilo que você imaginou. Olhe a aparência geral da moto. Lembra, uma moto limpa é uma moto feliz. Olhe o escape, veja o estado geral dele. Já que está lá embaixo vendo o escape, dá uma olhadinha no quadro. Verifique se tem algum vazamento de óleo por baixo. Veja o funcionamento geral da moto com a moto fria. Lembre-se, qualquer problema que a moto tenha vai acrescentar ao preço de compra. Itens como relação, pneus, acrescentam um valor arrumado no preço da moto. Assuntos com o vendedor sobre revisões, troca de óleos e manutenção. E, finalmente, veja os documentos da moto. Se possível, faça uma pesquisa junto ao órgão de trânsito para saber se a moto está em dia. E ainda se ela está ok, se não é roubada.
Dá uma olhada no número do chassi para ver se está íntegro e tudo certinho. Fique atentos para recibos já preenchidos em nome de outro. Isso vai te dar trabalho para arrumar. Essa fase da compra requer toda a sua atenção. Saiba que o vendedor é obrigado a te dar 90 dias de garantia. Mas analise bem a moto para evitar essa possibilidade. Afinal, você compra a moto para te dar prazer e não aborrecimento. E outra, a lei aqui não é bem clara. Se comprar de loja, a garantia é natural. Mas se for comprar de particular, alguns lugares dizem que sim, é obrigado a dar garantia, outros dizem que não. Então, está meio dúbio. Lembre-se, aqui é Brasil. E mais uma coisa, você tem 30 dias para devolver o bem, pelo menos é o que diz a lei. Para concluir, a compra de uma moto usada requer muita atenção. Todo dia acorda um esperto e um otário. Quando os dois se encontram, surgem os melhores negócios. Fique esperto para ficar do lado bom da história. Espero ter ajudado você a comprar seu brinquedo novo. Fique atento, escolha com cabeça e até semana que vem. Um abraço, fui! Minha moto